Então, hoje é o nosso terceiro estudo, a gente vai finalizar aqui o estudo na carta de Filemão. A gente viu que Onésimo, ele era um escravo que havia fugido de Filemão e parece que ele deu prejuízos ao seu senhor. A gente encontra isso no versículo 18, que Paulo fala que se ele te deve alguma coisa, então coloca isso na minha conta. Então parece que houve algum tipo de prejuízo ali, sem contar que ele era um escravo que acabou fugindo. Então com certeza o seu senhor perdeu por causa disso. Então esse escravo, ele esteve com Paulo e lá ele foi salvo pelo evangelho. E agora ele é não só simplesmente um escravo, mas ele é um irmão em Cristo. E aí então nessa carta enviada por Paulo a Filemão, ele intercede pela vida de Onésimo, que era esse escravo. Então nessa carta ele intercede pelo escravo fugido, agora convertido. Naquela época, naquele contexto, o escravo quando ele fugia, ele era punido rigorosamente, muitas vezes com a morte. Então Paulo intercede pela vida dele. Paulo explica que Onésimo havia se convertido e ele faz um pedido muito ousado para Filemão. Ele pede que ele recebesse de volta aquele antes escravo, agora irmão, que ele o recebesse de volta e que o perdoasse da sua fuga e de todo o transtorno que ele havia causado ao seu senhor. Porque agora não se trata simplesmente de um escravo, mas agora ele era um irmão em Cristo. Quando nós vimos a respeito da primeira parte, que é a introdução, nós chegamos a entender que uma ideia que nós temos, ou seja, o assunto, quando a gente fala grande ideia, é no sentido assim, quando você pega um trecho de versículos e você olha como se fosse isso é como se fosse um telescópio, um microscópio. Então você expande a visão e você consegue enxergar o conteúdo geral daquele trecho. E os versículos 1 a 3, eles falam ali que Paulo, na companhia de Timóteo, ele escreve lá da prisão a Filemão e a outros cooperadores, que a gente viu aí no versículo 2, desejando-lhes a graça e a paz de Deus e de Cristo, que aí nós vimos isso no versículo 3, tá bom? E aí quando nós lemos o conteúdo da carta, nós chegamos a entender que nos versículos 4 a 21, o apóstolo Paulo intercede pelo irmão Onésimo, confiante que Filemão possuía grande fé e amor a Cristo, amor pelos irmãos e até pelo próprio apóstolo Paulo. E por isso é que Paulo tem essa ousadia de fazer esse pedido. Porque imagina, Filemão, ele havia sido lesado, então ele recebeu dano por causa desse escravo. E aí Paulo então intercede pela vida daquele escravo que merecia uma punição. Então, o que fez com que Paulo fizesse esse pedido ousado para Filemão, receba ele de volta, perdoe tudo aquilo que ele lhe causou? O que fez com que Paulo fizesse esse pedido é justamente o que foi descrito aqui. Se você prestou atenção, você viu que aqui fala a respeito do amor de Filemão para com os irmãos, falou a respeito do amor de Filemão para com o Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos isso no versículo 5, sobre a fé e o amor de Filemão para com Cristo, e também do relacionamento dele com o apóstolo Paulo. Então Paulo tinha tanta intimidade que ele fez esse pedido: Filemão, receba Onésimo, agora ele é um convertido no Senhor, receba ele como se fosse a mim mesmo, e se ele te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. E aí nós entendemos aqui que quando nós lemos esse trecho, principalmente o versículo 18, que ele disse ali, e se te fez algum dano ou teve alguma coisa, ou te deve alguma coisa, põe isso a minha conta. Aí nós vemos aqui que parece que Jesus ele salta do versículo para nós, porque é justamente isso que Jesus fez por nós. Ele assumiu a nossa dívida, e por isso nós somos salvos. Então você vê aqui o quanto Jesus está presente na carta, a ideia aqui da salvação em Cristo, tá bom? Então isso nós entendemos nos versículos 4 a 21, então esse é o conteúdo da carta. Depois que ele faz esse pedido, o que nós vamos ver hoje para finalizar agora Paulo encoraja Filemão com a expectativa de reencontrá-lo, com a saudação de outros cooperadores e com a graça de Jesus. Então esses 3 pontos Paulo usa para encorajar a vida de Filemão. E Filemão, sendo encorajado, ele seria mais impulsionado
a fazer, né, esse pedido que o apóstolo Paulo fez para com ele, tá bom? Então, onde que a gente encontra essa ideia, então? A gente vê no versículo 22, vocês viram ali? Diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo tem uma expectativa aqui. Lembra? Paulo estava na prisão em Roma. Paulo estava preso quando ele escreveu aqui. Então ele tinha uma expectativa de que ele ainda veria o rosto de Filemon, né, e ainda seria acolhido na casa dele. Você lembra que nos 2 últimos versículos de Atos, os 2 últimos versículos do livro mesmo, eles falam ali que o apóstolo Paulo ficou 2 anos preso numa casa que ele alugou. Então aquilo era uma prisão domiciliar, e ele ficou naquela prisão por 2 anos, e é nesse período que ele escreveu a carta a Filemon, lá da prisão. Ele escreveu a carta a Filemon, ele escreveu a carta aos Colossenses, aos Filipenses e aos Efésios. Então essas 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu lá da prisão, tá bom? Então nesse período que ele estava preso, nesses 2 anos, Paulo fez, depois desses 2 anos ele foi liberto da prisão. O apóstolo Paulo foi liberto, aí ele fez várias outras viagens, né? Nesse período que ele foi liberto, que ele estava em liberdade, ele escreveu a primeira carta para Timóteo, que era o seu discípulo amado. Só que nesse tempo, então, essa sua liberdade durou pouco. Aproximadamente 4 anos depois, ele foi preso novamente. Provavelmente ele foi preso estando na cidade de Troade. Por quê? Se você olhar 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo da prisão, né? Agora na segunda carta ele está preso novamente, e nessa carta que ele escreve, ele fala para Timóteo que ele deixou lá em Troade a sua capa, os seus livros e os seus pergaminhos. Ou seja, o seu material de estudo ficou lá. Então, Paulo fala para Timóteo, né, para ele levar esse material para ele, tá bom? Quando Paulo escreve isso, então, ele estava na prisão. E mais ou menos no ano 68 ou 69, o apóstolo Paulo, então, morreu decapitado. Tá? Então, você vê, então, ele foi preso em Roma, na sua primeira prisão. Ele escreveu essas 4 cartas que a gente falou, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon, e aí depois ele foi solto. 4 anos depois ele foi preso novamente, escreveu a segunda carta para Timóteo, e dali ele não saiu mais, né? Então ele foi morto, decapitado, como diz a história, tá bom? Então a Bíblia, ela não revela se o apóstolo Paulo esteve com Filemon durante esses 4 anos ali que ele esteve em liberdade. Mas o interessante é que Paulo tinha essa expectativa. Agora, se ele esteve ou não, nós não sabemos, mas se considerarmos o fato de que, por não estar escrito, ele não esteve com Filemon, né, se a gente considera isso, então nós entendemos que muitas vezes as nossas expectativas elas são frustradas, porque nós fazemos planos, mas nós não entendemos que a mão de Deus está muito além disso, de que Deus tem os seus planos, né? E o apóstolo Paulo ele entendia muito bem a respeito disso, porque se você olhar em Filipenses, né, lá no capítulo 1, conforme a gente já mencionou, que inclusive foi escrita da prisão, Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que o fato de ele estar preso possibilitou que o evangelho chegasse a toda a guarda pretoriana, que era a guarda oficial do imperador, né? E não só isso, mas muitos irmãos em Cristo, ousadamente, eles começaram a compartilhar o evangelho. Agora o interessante, irmãos, e eu vou ler, não precisa abrir lá não, eu vou estar lendo aqui, mas Filipenses, ele fala algo interessante ali sobre essa confiança que Paulo tinha, né, no propósito de Deus, porque Paulo fala assim, Filipenses capítulo 1, versículo 20, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho.
Ou algumas pessoas falam que o viver é lucro, né? Então, olha só, Paulo diz aqui que, de qualquer forma, Cristo seria engrandecido pelo seu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. E você já pensou se cada cristão entendesse dessa forma o propósito de Deus? O propósito de Deus nas doenças, inclusive naquelas doenças terminais. E eu conheço, irmãos, pessoas que, cristãos, crentes no Senhor, que na fase final da sua vida entenderam o propósito de Deus, até mesmo na morte, né? Então Paulo, ele era encorajado por isso, né? Então ele tinha essa expectativa de reencontrar Filemão, embora isso nós não sabemos se realmente aconteceu, tá bom? Outra coisa que nos leva àquela ideia que nós lemos é o seguinte: Paulo agora, ele encoraja Filemão com a saudação de outros cooperadores, ou seja, Paulo vai mostrar para Filemão que ele não estava sozinho, que haviam outros irmãos cooperadores em Cristo, que também estavam por dentro daquele assunto e que eu vejo que muito provavelmente eles estavam esperando, eles estavam com uma certa expectativa no que Filemão decidiria com relação ao Onésimo. E Paulo fala isso aqui, eu creio, né? Eu vejo aqui que ele faz isso justamente para animar, para encorajar Filemão. Você viu ali então, nos versículos 23 e 24, são citados alguns personagens aqui. Agora eu vou pedir uma coisa, a gente vai fazer um paralelo aqui, porque muito provavelmente Filemão habitava em Colossos. E a gente vai ver que tem uma ligação muito grande a carta de Filemão com a carta aos Filipenses, a forma com que termina a carta. Eu queria fazer um paralelo aqui com os irmãos para a gente poder ver a respeito disso. Deixa aberto ali Filemão, coloca o seu dedinho ali, ou a sua mão, e vai lá para o capítulo 4 de Colossenses. É muito interessante quando a gente pensa nesses detalhes aqui, porque tem muitas informações cruzadas com a carta de Filemão, entre a carta de Filemão e a carta aos Colossenses. Tá? E aí a gente vai ver que provavelmente Onésimo morava lá em Colossos, né, trabalhando para Filemão. E aí ele seria enviado para lá, para que Filemão o recebesse de volta. Tá bom? Então, se você olhar ali, vamos começar por partes aqui para ver alguns personagens. A gente vai dar uma passada, peço a sua paciência, a gente vai ver alguns versículos aqui, mas a gente vai tirar uma conclusão interessante no final, tá? Versículo 23, saúdam-te, primeira pessoa que é dita aí é Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo. O que a gente já entende sobre esse camarada, sobre esse companheiro aqui, esse cooperador? Ele era companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ele estava preso junto com o apóstolo Paulo. Então ele faz uma saudação. Sim? Colossenses 4. Não, eu estou em Filemão primeiro. Filemão 23. Primeiro personagem que é mencionado em Filemão 23 é Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo. Quando você vai, agora você está com a mãozinha aí, né? Vai lá para o capítulo 4 de Colossenses, no versículo 12. Olha só, Filemão não dá a carta a Filemão não dá muitos detalhes, mas olha o que Paulo fala desse homem em Colossenses. Versículo 12 do capítulo 4. Saúda-te, Epáfras, que é dos vossos. Está vendo então, Epáfras, que era de lá, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Lembrando que a carta aos Colossenses foi escrita ali na mesma circunstância que a carta para Filemão. Então Epáfras, nesse momento aqui que Paulo escreve para os Colossenses, onde que ele estava? Preso. Epáfras estava preso. Isso está escrito em Filemão, no versículo 23. Mas aí quando Paulo escreve aos Colossenses, ele já revela um pouco mais. Olha, ele fala Epáfras aí, que é do meio de vocês, né? Servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Quem que estava mantendo orações pela igreja em Colossos? Epáfras, que estava preso. Olha que interessante, aquele que estava preso estava orando por aqueles que estavam em liberdade. Isso não é meio diferente? Está vendo que interessante?
Por quê? Porque é isso que acontece quando um servo de Deus entende o propósito do Senhor na vida dele. Ele não se abala, muito pelo contrário. A igreja que deveria ter sido informada aqui que a igreja fazia oração por Epáfras, né? Mas Paulo faz questão de mencionar o contrário. Epáfras não somente fazia contínua, ele combatia em orações, porque a oração é um combate. E ele fala por quê? Para que vos confirmeis firmes. Aquele que está preso está orando pela firmeza de uma igreja que está livre. Para que vos conserveis firmes, perfeitos. Perfeitos são maduros no Senhor e consumados em toda a vontade de Deus. Fortalecidos, né? Firmes. Então, olha só que interessante, não temos muitos detalhes, mas aqui em Filemão, mas em Colossenses a gente tem. Próximo personagem que a gente tem ali é: saúda-te Epáfras, meu companheiro, né? Versículo 24 agora. Primeira pessoa que está mencionada aí, quem é? Marcos. Quem é Marcos? Olha só que interessante, irmãos. Marcos, ou João Marcos, ele era companheiro do apóstolo Paulo nas viagens, junto com Barnabé, seu tio de João Marcos, e outras pessoas também. Só que, se você ler o finalzinho de Atos capítulo 15, houve um desentendimento ali entre os servos do Senhor. Nas viagens eles tiveram alguns momentos de dificuldade, vou resumir bem a história aqui, se você quiser ler Atos 15 e 16 você vai ver. Mas durante as viagens missionárias eles tiveram ali algumas dificuldades e Marcos abandonou aqueles missionários. Ele voltou para trás. E aí então, mais tarde, ele os reencontrou e queria retomar as viagens junto com eles. E aí Barnabé, o seu tio, disse assim: Paulo, vamos levar Marcos conosco. O que o apóstolo Paulo disse? Ele nos abandonou lá atrás. Talvez Paulo estava pensando assim: quem sabe se ele não vai nos abandonar novamente? Ele não tem firmeza, vamos levar ele conosco não. Houve um desentendimento, então Paulo levou outros com ele e Barnabé levou João Marcos. E aí ali houve uma divisão. Isso está lá em Atos 15, tá? Só que aí, quando você encontra, por exemplo, eu vou ler aqui, você está com o dedinho em Colossenses, né? Esse homem que Paulo não quis levar junto, mais tarde, Paulo fala em 2 Timóteo, quando ele estava na sua segunda prisão, lembra? No final da sua vida, olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha que interessante. Então, primeiro você encontra aqui em Filemão, né, o Marcos, que também estava mandando uma saudação para Filemão, né, mas depois nós sabemos que antes disso houve um desentendimento. Então, quer dizer, houve um desentendimento em Atos, mas agora aqui nós vemos que já houve uma restauração de relacionamento. Agora Marcos está mandando uma saudação para Filemão. E aí 2 Timóteo revela que Marcos era uma pessoa muito útil no ministério, né? Então esse é o Marcos que ele menciona. Outra pessoa que ele fala ali, Marcos Aristarco. Aristarco, quem é Aristarco? Você está em Colossenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco está falando das saudações para os colossenses. Aristarco, que está preso comigo. Aristarco estava preso, era companheiro de prisão lá com o apóstolo Paulo, estava preso com ele. Está vendo o que Paulo está fazendo? Ele está pegando esses nomes conhecidos entre eles e está falando: olha, sabe aquele João Marcos que teve aquele problema lá em Atos 15, né? Sabe aquele? Então, nós estamos restaurados e ele está te mandando saudação. Sabe aquele Aristarco, né, que está preso aqui comigo? Ele também está te mandando uma saudação.
né? A você, Filemon, que está livre, o meu companheiro de prisão está te mandando uma saudação em Cristo, né? Não sei se você está vendo o que Paulo está fazendo. Outro nome que ele menciona aqui é Demas. Esse é mais conhecido, não é? Demas. Por que ele é conhecido? Colossenses 4,14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Aqui, Demas era um servo do Senhor, bem como aqui quando ele escreveu a carta a Filemon. Demas estava servindo ao Senhor. Porém, se nós olharmos, lembra que 2 Timóteo foi escrito lá na frente, bem depois, quando ele foi preso pela segunda vez antes de ser morto. Quando Paulo escreve no futuro, lá na frente, já 2 Timóteo, ele já menciona algo diferente, porque ele diz assim, versículo 9 e 10, 2 Timóteo 4, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha só, aqui Demas, ele é mencionado como alguém que manda uma saudação para Filemon. Só que no futuro, ele desamparou Paulo, ele voltou atrás, amou o mundo, o presente século, largou o trabalho do Senhor, deixou de servir a Deus e foi servir ao mundo. Esse Demas. Então é interessante a gente ver esses detalhes. Depois ele fala sobre e Lucas, meus cooperadores, né? Então ele fala sobre Lucas, o médico. Você está aí em Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Né? Então, Lucas, se a gente olha 2 Timóteo também, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, só Lucas está comigo. Só que mostra um detalhe interessante para nós, irmãos, porque apesar de Demas haver o lembra, quando ele escreveu Filemon, Demas, Lucas, Aristarco, Epáfras, todos servos de Cristo, firmes. Mas quando ele escreveu 2 Timóteo, Demas já tinha abandonado a fé. Mas Lucas, se você olha toda a trajetória de Atos e a forma com que Paulo menciona nas suas cartas sobre Lucas, ele sempre foi aquele fiel servo de Deus, sempre firme, junto do apóstolo Paulo, sempre junto. Então esses detalhes aqui nos mostram que Paulo ele está usando essas saudações para encorajar Filemon, né? Então por isso que ele fala tantos nomes ali, e quando a gente faz esse paralelo entre Filemon e Colossenses, a forma com que foram escritas essas duas cartas, a gente vê que muito provavelmente então essa turma toda que ele é mencionado ali, por exemplo, a gente viu no versículo 2, né, sobre uma amada Áfia, Arquipo, Filemon, né, o próprio Filemon, todos esses muito provavelmente eles eram lá de Colossos, né? E então Paulo ele usa, né, esses nomes para poder encorajar Filemon, né? Então para ele saber e entender que ele não está sozinho, outros servos de Deus enviam saudações. E outro encorajamento que Paulo usa para Filemon é com relação à graça de Jesus. O último versículo que a gente vê diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Você lembra nessa carta a respeito, onde mais que ele menciona sobre essa graça? Olha como é que a carta começa e como é que ela termina. Versículo 3. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí no finalzinho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo começa a carta e termina a carta mencionando sobre a graça de Jesus. Por que ele faz isso? Isso é muito interessante, irmãos, porque o que é graça? Consegue ver? Tem uma definição muito comum de graça. Alguém lembra? Exatamente, o favor imerecido de Deus. Isso é graça. Graça é um favor que Deus nos concede, o qual nós não merecemos.
É algo vindo de Deus, do Pai. E essa graça nos salvou, ela nos ajuda a cada dia a permanecermos firmes e obedientes ao Senhor. Por quê? Porque em nós mesmos, na nossa carne, nós não conseguimos. Nós falhamos, erramos, pecamos e desobedecemos sempre, constantemente. Se nós fazemos algo para o Senhor, se nós o obedecemos, se nós o servimos, isso é nada menos do que a graça do Senhor na nossa vida. E é justamente essa graça que Paulo está dizendo para Filemão. Essa graça de Cristo esteja com você, no seu espírito, fortalecendo a sua vida espiritual. Sabe por quê? Porque é essa graça de Cristo que daria condições para Filemão conceder o pedido que Paulo faz a ele. Porque, irmãos, cá entre nós, o pedido que Paulo faz para Filemão, isso aqui é um pedido grande demais, é algo grande. Imagina, Filemão tinha um escravo, Onésimo, esse escravo fugiu, deixou o seu senhor no prejuízo, e agora vem alguém e diz, recebe ele no Senhor. Ué, não, ele merece as penas da lei, ele merece ser julgado e punido. Mas não, Paulo então ele fala para Filemão agir com misericórdia, porque agora não é simplesmente um escravo, mas era um irmão em Cristo chamado Onésimo, né? Então, o pedido de Paulo era realmente incomum para aquela época. Naquele contexto histórico, Onésimo, ele merecia ser julgado e punido, e muitas vezes com a sua própria vida. Só que, baseado no rico relacionamento fraternal entre Paulo e Filemão, que nós já vimos, no amor de Filemão a Jesus e aos irmãos em Cristo, porque lembra o que Paulo fala? Ele fala a respeito, no versículo 5, ele diz ali, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Filemão, ele amava não só Cristo, mas esse amor a Cristo era refletido no amor aos irmãos. Entende? Então, nesse amor que Paulo se sente confiante em pedir a Filemão que recebesse Onésimo com o mesmo amor que ele receberia o próprio apóstolo Paulo. E isso é algo tão inusitado que Paulo ainda diz para Filemão, né? Lembra? E se ele te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. E Paulo ainda fala, eu estou escrevendo com o meu punho, né? Ou seja, tem a minha assinatura aqui, sou eu que estou dizendo isso, então pode confiar na minha palavra. Irmãos, quando a gente reflete nesse conteúdo, nesses 25 versículos que nós temos, sobre a nova identidade de Onésimo, antes ele era um escravo, agora ele é um irmão em Cristo, sobre o relacionamento de Paulo com Filemão, a ousadia que ele tinha para falar com Filemão, né? O relacionamento que se esperava entre Filemão e Onésimo, não como escravo, mas como irmão em Cristo, nós podemos afirmar então que quando a gente junta tudo isso, lembra nós dividimos a carta em 3, né? A primeira parte, nós vimos que Paulo, na companhia de Timóteo, escreve da prisão a Filemão e a outros cooperadores, desejando-lhes a graça e a paz de Deus e de Cristo. Na segunda parte, nós vimos que o apóstolo Paulo ele intercede por Onésimo, confiante que Filemão possuía grande fé e amor a Cristo, pelos irmãos, amor pelos irmãos e amor pelo próprio apóstolo Paulo. E o que a gente viu agora foi que Paulo ele encoraja Filemão com a expectativa de reencontrá-lo, com a saudação de outros cooperadores e com a graça de Jesus. Essas são as 3 ideias que nós vimos nessas 3 partes que nós estudamos. Quando a gente pega todas essas ideias e mistura, coloca elas numa frase só, a gente chega a esse entendimento, olha só. A graça de Deus não somente salva o pecador e muda a sua identidade, mas também dá condições para que ele desenvolva bons relacionamentos cristãos. Esse é o assunto da carta. E a tudo isso nós devemos a quê? A graça de Deus.
Porque pela graça de Deus nós recebemos uma nova identidade. Nós éramos Onésimos. Agora, como Onésimo foi liberto, da prisão do pecado, porque agora ele era o irmão Onésimo, nós fomos libertos também da escravidão do pecado. Agora nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, por causa da graça de Deus. E não só isso, mas essa mesma graça que nos dá essa identidade de escravos para filhos de Deus, essa mesma graça é a que nos concede a possibilidade de vivermos bons relacionamentos. Paulo tinha um bom relacionamento com Filemão. Paulo estava pedindo que Filemão tivesse um bom relacionamento com Onésimo. E Paulo está dizendo para Filemão que haviam outros cooperadores de Deus, servos de Cristo, trabalhadores para o reino de Deus, que também estavam mandando saudações para Filemão. Isso também é relacionamento. Quando alguém te saúda, isso é relacionamento. Então a carta é inteira sobre relacionamento. E esse relacionamento só é possível por causa da graça de Deus. Só a graça de Deus, porque em nós, se nós tirarmos a graça de Deus, irmãos, a gente não consegue. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, ele diz ali que Deus é o que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar ou realizar, porque é Deus que faz isso. Se nós temos bons relacionamentos cristãos, é por Deus. Se somos salvos, é por Deus. Então tudo, ao final das contas, tudo se deve à graça de Deus. Só a graça de Deus pode salvar e transformar alguém, transportá-lo da escravidão para a liberdade em Cristo. Só a graça de Deus dá condições para que nós tenhamos bons relacionamentos cristãos, inclusive um bom relacionamento com Cristo. Porque João, capítulo 15, versículo 14, o próprio Jesus Cristo disse o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Relacionamento.